Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez a gente vai analisar a haul do capítulo 321 de Black Clover. Sim, a gente já tem os primeiros vazamentos do mangá, a gente já tem o vazamento do capítulo 321 e com eles a gente consegue analisar a continuação da grande batalha contra o Rei dos Demônios Lúcifer. Então, como sempre, eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como todas as semanas a gente analisa as hauls, os primeiros vazamentos do mangá de Black Clover, essa semana não é diferente, então vamos analisar a continuação da grande batalha, que já se inicia exatamente de onde ela parou. Yuno, ele consegue se reerguer e agora estaria ali pra enfrentar o Rei dos Demônios Lúcifer. Porém, ele não imaginava que essa batalha seria algo fácil. Ele já estava suando frio desde o início, ele estava temeroso, afinal ele estaria prestes a enfrentar o Rei dos Demônios, o demônio mais poderoso, que agora já tinham tomado como atenção. Afinal, Yuno e Mimosa conseguiram resgatar Asta. Agora Yuno estava frente ao Rei dos Demônios e essa batalha estaria se iniciando. Lembrando que, tirando a primeira e a última página, a gente não tem total certeza sobre a ordem dos acontecimentos, a ordem das páginas. Mesmo assim, a gente já consegue analisar completamente tudo o que aconteceu. E então agora, Yuno, que ainda estava dentro da proteção de Mimosa, estava prestes a iniciar o seu confronto contra Lúcifer. Porém, enquanto isso estava prestes a acontecer, a gente via Seki no chão, tremendo, ele estava suando frio, estava muito assustado e estava praticamente chorando. Ele pensava neste confronto. Ao ver Asta, os capitães sendo todos completamente derrotados por Lúcifer, ele só conseguia pensar que este era o fim. Todos perderiam a vida ali. E ele então começava a se perguntar por que Yuno, por que os magos ainda continuavam se erguendo, porque eles continuavam tentando, porque eles lutavam contra aquele ser que ele já havia percebido que era invencível. Ele dizia que até mesmo ele já tinha notado a diferença do poder de todos os magos para o poder de Lúcifer. Mesmo assim, ele não entendia porque todo mundo continuava tentando, porque todos se esforçavam para tentar parar aquele inimigo que parecia ser invencível. Mesmo assim, ele observava, e sim, os magos continuavam se esforçando. A página seguinte que a gente tem do vazamento, o quadro seguinte do mangá, a gente vê o Yuno, ele saltando rapidamente em direção a Lúcifer, surgindo por trás do Rei dos Demônios, tentando o golpear, tentando acabar com ele. Em uma cena muito parecida, na verdade, com a que o Asta consegue cortar o chifre de Lúcifer, afinal a gente viu que o Asta chegou também por trás do Rei dos Demônios tentando golpear. Yuno utiliza sua magia de estrela para conseguir se movimentar muito mais rápido e conseguir pegar os seus adversários de surpresa. E agora ele estava ali tentando fazer o mesmo com o Lúcifer, porém, contra o Rei dos Demônios esse ataque não funcionou. Lúcifer conseguiu escapar deste golpe, assim como havia escapado de todos os outros golpes que foram utilizados contra ele no decorrer de toda essa batalha. Apenas um único golpe, o ataque do Asta utilizando a antimagia, foi o suficientemente forte para conseguir ferir o Lúcifer e no fim ele tentou destruir Asta apenas por causa de um único ataque. Mesmo assim, Yuno não iria desistir, ele continuava tentando atacar Lúcifer, que nem mesmo se importava com ele. Porém, Yuno é pego de surpresa ao ver que ele não era o único que estaria tentando desafiar ao Rei dos Demônios. Ele não era o único que estava tentando atacar Lúcifer. Enquanto Yuno ainda estava atrás do Rei dos Demônios, surgia um outro grande ataque mágico, um outro grande poder. Este era o poder de Mereoleona. Ela ainda conseguia se erguer e continuava lutando. Ela estava usando ao máximo seu poder mágico, e isso é uma grande comprovação dos verdadeiros poderes de Mereoleona. Afinal, a gente viu que todos os capitães, os magos do Reino de Clover, estavam conseguindo se manter de pé e lutando contra o Lúcifer através do poder mágico do Ryu. O palácio do Ryu permitia que eles conseguissem se manter com sua energia mágica e também sem ser feridos. Porém, Lúcifer destruiu completamente aquela magia. Mesmo assim, Mereoleona foi a única que conseguiu se reerguer e continuar lutando. Ela continuava atacando Lúcifer e estava completamente focada em o destruir. Enquanto isso, enquanto eles tentavam parar o Rei dos Demônios e impedi-lo de chegar até o Asta, a gente via que Mimosa estava se esforçando muito para tentar trazer o garoto da antimagia de volta, para que o Asta pudesse acordar e pudesse voltar a lutar em algum momento. Porém, tudo aquilo era muito difícil. A Mimosa estava muito mais poderosa, ela conseguia curar praticamente qualquer ferimento, mas o estado do Asta era muito crítico. Lúcifer era muito mais poderoso do que qualquer outro demônio que eles já presenciaram os poderes, e então os ferimentos do Asta também eram muito mais críticos do que todos os outros. Asta estava inconsciente apenas por ter recebido ataques físicos de Lúcifer. Mesmo assim, Mimosa estava se esforçando o máximo possível. Ela sabia que Asta era a única esperança. Enquanto isso, Yuno e Mereoleona se mantinham sendo os únicos de pé. Eles tentavam lutar, eles faziam o que fosse possível. E então, juntos, eles começavam a
contra-atacar. Víamos que utilizando a magia de estrelas, Yuno tentava garantir que ele e Mereoleona conseguissem se aproximar do Rei dos Demônios para conseguir o atacar. Eles fariam de tudo o que fosse possível para garantir que Mimosa conseguisse curar Asta e então pudessem juntos lutar novamente. Eles precisavam impedir que o Rei dos Demônios conseguissem os parar e assim tirar a vida do garoto da anti-magia. Afinal, mesmo sendo atacado pelos dois, Lúcifer continuava tomando Asta como seu único e maior objetivo, maior alvo para se vingar do que o garoto da anti-magia havia feito com ele anteriormente. A gente viu que Lúcifer recebeu o ataque de todos os capitães do Reino de Clover e não se importou com isso. Porém, o ataque do Asta teve efeito contra ele, e pro Rei dos Demônios isso era completamente imperdoável. A gente tem um outro quadro do mangá que mostra o momento em que Lúcifer estava tentando atacar Yuno simplesmente por ter entrado em seu caminho. Afinal, a gente viu que o Yuno foi quem teletransportou o Asta. E não dá pra saber exatamente onde isso aconteceu, em que momento isso aconteceu no mangá. Afinal, o Yuno ele estava sem a sua transformação, ele estava com seus poderes desativados, e no decorrer do mangá inteiro, desde a primeira página, desde após ele ter iniciado a sua luta, ele já estava com a sua transformação. O único momento em que ele estava destransformado foi logo quando ele salvou Asta com a magia de estrelas, ou seja, possivelmente essa página estaria logo próximo ao momento em que o Yuno afastou Asta do Rei dos Demônios. Porém, como eu já havia explicado, a gente não sabe a ordem exata, mas sim, possivelmente esse acontecimento foi logo no início do capítulo, mas vamos seguir para o que a gente sabe que está no final. A Mimosa, ela seguia se dedicando, seguia tentando ao máximo curar o Asta para fazer com que o garoto conseguisse voltar para aquele combate. Na verdade, o principal objetivo dela não era que o Asta lutasse, mas sim que ele ficasse bem. E a gente então percebe que alguém se aproxima dela. Enquanto o Asta estava ali inconsciente, ela tentava o curar. O CQ, ele aparece. Sim, ele consegue se movimentar, mesmo com a magia gravitacional. Eu não sei exatamente como ele consegue passar pelos poderes do Rei dos Demônios, mas ele consegue se aproximar dos dois, consegue chegar até Mimosa, que estava curando Asta, e começa a falar com ela sobre o garoto da anti-magia, ou pelo menos pensava um pouco sobre o que estava acontecendo ali, sobre aquela situação. CQ, ao ver o Asta naquele estado, ao ver ele extremamente ferido, e sabendo que ele continuaria lutando, ao mesmo tempo que ele via todos os magos se esforçando, Mimosa tentando o curar, e todos colocando a sua esperança naquele garoto, começa a ter um grande flashback dos seus momentos iniciais do Asta, do momento em que ele conheceu o Asta, do modo como ele havia subestimado aquele garoto. E agora, Asta era a última esperança, era a única esperança, era aquele que poderia salvar todo mundo. CQ começava a pensar sobre toda a evolução daquele garoto, os níveis que ele conseguiu atingir com a sua força de vontade e na busca pelo seu sonho. Asta agora era aquele que poderia enfrentar o Rei dos Demônios. Na verdade, Asta era aquele que iria enfrentar o Rei dos Demônios, mais uma vez, independente do seu estado, independente de estar extremamente ferido. Antes mesmo de Mimosa conseguir o curar, Asta se levantava. Ele ainda estava muito fraco, mas já havia recuperado a sua consciência. Ele se erguia com muita dificuldade e já pegava em suas mãos uma de suas espadas de anti-magia, sua primeira espada. Asta estava pronto para lutar com Lúcifer novamente, e isso deixa Mimosa surpresa e também assustada. Ela queria continuar o curando, afinal não tinha ainda terminado seu tratamento, mas Asta não se importava com isso, ele não se importava com o que fosse acontecer com ele e quanta dor ele iria sentir. Tudo o que ele queria era proteger todo mundo, era passar dos seus limites mais uma vez enfrentando Lúcifer. E então, com tudo isso, a gente via CQ chorando, ele caía em desespero. Ele só conseguia pensar em como ele apenas se escondeu, chorou e tremeu durante todo este confronto, enquanto todo mundo estava lutando. Ele não fez nada, ele não ajudou ninguém, ele apenas observou aquilo e ficou com medo de perder sua vida. Enquanto isso, Asta, que já estava muito ferido, seguia andando com muita dificuldade em direção aos magos que estavam lutando contra o Rei dos Demônios. Yuno estava até mesmo muito assustado ao perceber que Asta estava se aproximando. Aquele garoto continuaria aquele confronto, ele continuaria lutando. E a gente via a expressão de Asta, o modo como ele estava dedicado, mesmo que isso custasse sua vida. Ele iria salvar o mundo todo. E assim a gente termina os primeiros vazamentos do capítulo 321 do mangá de Black Clover. Comenta o que vocês acharam sobre tudo isso. Logo quando a gente tiver mais informações do capítulo completo, já trago pra gente analisar juntos, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!